E aumenta meu retorno, por favor. Boa noite, igreja. Graça e paz. Eu queria ver que eu estava aqui de costa para vocês. Quem está nos visitando nessa noite? Faz assim. A mocinha que eu cumprimentei, né, quando chegou. Seja muito bem-vinda mais uma vez. O rapaz lá atrás, com a camisa verde, né? Gostei, sou palmeirense. Seja muito bem-vindo no nosso meio. Tem mais alguém? Primeiro eu olhei desse lado aqui. Isaac, me ajuda. Seja muito bem-vinda, viu? Mais uma vez, sintam-se em casa. Amém? Para vocês que não me conhecem, me chamo Renato. Juntamente com a minha esposa, nós lideramos a Aliança Jovem. Aqui você vai ver jovens e adolescentes, cujos líderes, especificamente dos adolescentes, é o Fabrício e a Mayra, que eu acredito que hoje eles não puderam estar conosco aqui, mas eles lideram especificamente essa galera teen. Cadê os teens aí? Meu Jesus. Cadê os teens aí, gente? Eu já estou com os caqueados do pastor Carlinhos, né? Meu Jesus. Eita Deus, é bom ser discipulado por um homem de Deus. A gente vai andando, caminhando, pegando os trejeitos, né? E amo meu pastor. Eu acho que está sendo gravado aí depois. Vocês estavam aqui sábado passado? Alguns sim, né? Tenho percebido que hoje a frequência tem sido maior do que a do sábado passado. Mas sábado passado a gente estava com uma concorrência desleal, né? Estava tendo um encontro, né, de mulheres. Você pode dizer glória a Deus? E também tínhamos outra concorrência desleal, né? Que é complicada essa, que era a Expoama, né? Mas para a glória de Deus, a Expoama acabou, né? E os jovens estão aqui para receber do Senhor. Aleluia. Não estou dizendo que a Expoama, meus queridos, não, mas eu só estou citando que a Expoama estava acontecendo, tá bom? E eu sei que é tentador, né? Podermos estarmos ali, geralmente com família, amigos. E é bênção, né? Ver os bichinhos, né? Brincar no parque, né? Dar um rolê com a galera diferenciada no lugar que isso acontece uma vez por ano, é bênção. Amém? Mas agora estamos aqui, então, com todo o seu ser. Amém? Diga assim, com todo o meu ser, eu me concentrarei aqui. Aleluia. Sábado passado, nós fomos abençoados pelo nosso amigo N. Cadê o irmão N? Ali, está escondido ali na House Mix. Sente aqui, ó. Você é do louvor. Sente aqui. Ei, brincadeira. Tenho liberdade, viu, gente, para brincar com N assim, viu? Eu não brinco com todo mundo assim, só com aqueles que eu tenho liberdade de puxar a orelha com N eu tenho, então eu tiro esse tipo de brincadeira assim, tá bom? Ele não se ofende. Mas para você que eu estou começando agora, né, que eu tenho um pouco tempo de caminhada, eu vou com calma até a gente chegar no nível que a gente possa brincar assim também. Aleluia. No sábado anterior ao passado, eu comecei uma ministração. Quem lembra? Alguém lembra qual foi o assunto abordado? Sem ser o sábado passado que o irmão Wayne nos abençoou, no sábado anterior. Meu Deus do céu, vou já botar aqui, vou repregar ela. Estou com ela aqui. Ninguém lembra? Não, se ninguém lembrar, eu vou pregar ela novamente. Vamos lá, gente. Sábado retrasado. Só 14 dias, gente. Qual foi o assunto abordado? Não vale olhar no YouTube, viu?
Não, esse daí foi um pouco antes. Nós estamos... Isso, irmã Kiane. Ela falou alguma coisa, mas o tema central é testemunho. Aleluia. E eu falei que assim que eu pudesse, né, na medida do possível, eu estaria nesses dias falando um pouco sobre isso. Semana retrasada, no caso, que foi a primeira parte dessa palavra, elas são como se fosse continuidade, mas eu fiz elas de uma forma que, se você ouvir uma, ela está completa, e vai ouvir essa outra, elas têm início, meio e fim, está completa também. Mas elas estão interligadas entre si. Amém? Se você ouvir sequência, você vai entender que uma está totalmente ligada à outra. Então, eu posso dizer que essa seria a parte 2 daquela ministração. Mas eu quero focar em algo específico, que tem totalmente ligação com o testemunho, que é repita comigo, lembrar. E esse é o tema dessa noite. Aleluia. Foi o poder sobrenatural do testemunho. O tema da semana retrasada, nós abordamos esse assunto sobre testemunho e o poder que tem na nossa forma de expor aquilo, as intervenções sobrenaturais, ou a intervenção no ordinário que o Senhor faz nas nossas vidas. E isso tem uma diferença total naquilo que nós podemos dizer no nosso cotidiano. Quando nós contamos, por exemplo, que todo mundo está em Cristo, ou temos alguém que não está, não precisa se manifestar, mas eu acredito que a maioria está em Cristo. Então, todos nós, repita comigo, todos nós temos um testemunho. E qual seria esse testemunho? O da nossa conversão. Não importa, a menos que você, que está me ouvindo agora, não tenha ainda se rendido ao senhorio de Cristo. Mas todos os outros que já o receberam como único e suficiente Salvador, que já tiveram essa experiência de um encontro com Ele, tem um testemunho. Aleluia. Você consegue lembrar aí da sua conversão? Como foi? Você consegue puxar na sua memória como foi a sua conversão? Tem tudo a ver com o que nós vamos falar nessa noite. Lembrar. Se você não tem capacidade de lembrar de como você se encontrou com Cristo, você está fadado ao fracasso. É forte isso, né? Se você não consegue lembrar o seu primeiro encontro com Ele, certamente a sua caminhada será vã. Você consegue se lembrar da primeira vez que você olhou nos olhos do Criador do Universo? Da primeira vez que Ele te olhou e Ele te achou, e você conseguiu entender o plano redentivo dEle? E disse sim. E falou: Senhor, eu quero essa caminhada extraordinária contigo. Você consegue se lembrar disso? Se você não se lembra, está aí o dever de casa. Lembre-se e guarde isso no seu coração para o resto da sua vida. Aleluia. Aleluia. Poxa, Renato, já começou assim, metendo o pé na porta. Já começou metendo o pé na porta, né, Melk? Todo mundo ficou em silêncio. Aquele silêncio dito sepulcral, né? Os irmãos aí que estão nos visitando, me perdoem, né? Vou tentar baixar o nível para ficar mais light, mas a gente precisa entender isso. Se existe um poder no testemunho daquilo que Deus fez na minha vida,
que poder é esse que vai emanar da minha vida se eu não me lembro daquilo que Ele fez? E continua o silêncio, meu querido. Eu tendo a fazer isso com as minhas pregações, deixo o pessoal meio reflexivo. Isso é bom. Feche seus olhos, eu quero orar um pouquinho. Espírito Santo, o Senhor está aqui conosco. O Senhor se move no nosso meio. O Senhor habita nos nossos corações. O Senhor habita, Pai, nas nossas vidas. Eu te peço nessa noite, no decorrer dessa palavra, Senhor, aqueles que por algum momento, Senhor, seja aqui que me ouve nessa nave desse culto ou na internet, Senhor, que ouvirão futuramente essa palavra. Pai, lembra-nos das experiências que tivemos com o Senhor. Principalmente, Senhor, da experiência que nos trouxe para essa família grande e maravilhosa que é a Tua família, Pai. Nós não queremos andar, Senhor, sobre essa terra sem nos lembrarmos do lugar de onde o Senhor nos tirou. Sem lembrarmos, Senhor, daquilo que o Senhor fez e continua fazendo nas nossas vidas. Porque o poder redentivo e transformador do Senhor em nós, Pai, alcançará outras vidas quando nós nos lembrarmos daquilo que o Senhor fez em nós. Nos ajuda, Senhor, nessa noite. E a partir de hoje, que nós possamos, Senhor, ter uma perspectiva diferente daquilo que é a obra redentora, justificadora do Senhor nas nossas vidas, como um testemunho vivo para alcançar outras, em nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos, dito isso, eu quero falar o que é lembrar. Talvez, na verdade, lembrar é tão ordinário, é tão corriqueiro, que se passa batido durante a nossa vida inteira, por exemplo. Quem nunca ouviu do pai? Lembra-me daquele negócio que eu te falei? Lembra onde foi que tu deixou aquelas coisas, menino? Ou na hora de uma prova, na hora deu branco, meu Deus, supletivo, me faz lembrar, Senhor. No Enem, está chegando, né? Quem nunca passou por isso? Quem nunca esteve aqui no meu lugar, e mesmo com rascunho, não precisa lembrar de algo? Lembrar faz parte da nossa vida. Amém? Lembrar faz parte da nossa trajetória. Então, lembrar é algo importante. É tão importante que a Bíblia é um registro para nos lembrarmos de quem Deus é. Aleluia. Então, meus irmãos, esse verbo, repita comigo esse verbo. O que um verbo é? Perguntas difíceis. Bora lá, gente, vocês estão estudando, eu já parei de estudar, já tem um tempo, já terminei. É uma ação. Um verbo é uma ação, e a ação é fazer algo, é me movimentar. Então, lembrar vai exigir de mim uma ação. Não é algo que me faz ficar no modo inativo, né, parado, neutro. Não, eu preciso agir. Toda vez que eu me lembro de algo, eu estou agindo. Então nós temos que entender isso. Lembrança não é passividade, lembrança é ação. Ele é um verbo transitivo direto, ou bitransitivo, ou pronominal, que é uma aula básica de português.
Eu acredito que o transitivo direto vocês lembram. Os mais antigos, que nem eu, talvez. Mas quer dizer, trazer à memória, recordar, guardar ou ter na lembrança, ou no cunho pessoal, recordar-se. Basicamente isso o significado. Basicamente não, é esse o significado. De lembrar desse verbo tão importante e tão deixado de lado nas nossas vidas. Você já parou para pensar o quão importante é a lembrança na sua vida? Pessoas que esqueceram ou que não têm essa consciência estão fadadas a caminhar às vezes sem rumo. Sabia, Bruna? Sabia mesmo? Glória a Deus. Quem é discípula da Bruna? Quem é líder da Bruna aqui? Está fazendo um bom trabalho, irmã. Deus te abençoe. Continue assim. Multiplique. Com a Bruna eu não tenho muita intimidade não, viu, gente? Mas ela está servindo hoje, então sobrou para ela. Ai, gente. Estou tentando aliviar aqui o ponto de tensão que eu fiz no início. Vocês estão comigo aqui? O ato de lembrar, que nem eu falei, ele é tão importante nas Escrituras que o próprio Deus designou para o seu povo memoriais. Vou citar 3 aqui. O primeiro, que é conhecidíssimo aqui, principalmente quem já fez o encontro. Jacó, lá em Betel. Apesar da história ali no encontro ser contada outra história, mas está nesse contexto. Lá em Betel, Jacó, ele ergueu um altar de pedras. Isso está lá em Gênesis 28, essa história. Ele ergueu um altar de pedras. Quem sabe o que aconteceu ali em Betel? Em Betel, né, Jacó foi dormir e ele viu até uma música famosa da Cassiane, né? Os anjos subindo e descendo, né? Meu Deus, aqui. Aí ele se encheu de temor e, meu Deus, que lugar aqui é a casa de Deus. E ergueu esse altar em memorial a essa experiência extraordinária que ele teve, para que ele não pudesse se esquecer. Guarde isso. Também ao atravessar o Jordão, cada tribo pegou uma pedra do leito. Lá em Josué capítulo 4 está descrito isso. E fez um altar também. Para que as futuras gerações pudessem se lembrar do grande feito do Senhor, até eles chegarem à terra prometida. A Páscoa comemora a libertação do Egito. Está lá em Êxodo capítulo 12. Você entende o quão importante é lembrar? A Bíblia está repleta de histórias para nos lembrarmos de algo. Alguma promessa, alguma direção, alguma experiência. Isso serve para, no caso, os memoriais, serve para lembrar o povo das experiências, promessas, obras de quem Deus é e fortalecer a sua fé e ativar outras. Porque fortalecia a fé do povo que atravessou o Jordão entrando na terra da promessa. Uau, Deus fez algo maravilhoso. E o povo todo atravessou o Jordão, a pé seco. Saiu daqui e atravessou. E aqui do outro lado, eles pegaram uma pedrinha e fizeram um altar. E as futuras gerações olhavam de longe aquela pedra e perguntavam para os seus pais: o que é aquilo? Ah, meu querido, sente aqui. Vamos conversar. Aí ele contava os feitos
extraordinários do Senhor, desde o Egito até eles alcançarem a terra prometida. Aleluia! E nós precisamos entender isso. Construir um estilo de vida, de declarar ou contar os testemunhos. Presta atenção, aqui eu já estou entrando no viés do testemunho. Porque o testemunho está intrinsecamente ligado à lembrança. Ó, Sara, como é que eu vou contar algo se eu não me lembro? Como é que eu vou testemunhar daquilo que o Senhor fez na minha casa se eu não me lembro? Não é verdade, João? Ou seja, construir esse estilo de vida que declara, e esse declarar aqui não é ficar gritando não, gente, é declarar, contar, falar. Os testemunhos ajudam na construção de um estilo de vida de lembrança, porque toda vez que eu testemunho eu me lembro. Aleluia! Vocês estão entendendo esse mecanismo? Toda vez que eu estou testemunhando, eu estou me lembrando. Toda vez que eu estou contando a minha história de transformação, de intervenções milagrosas do Senhor na minha casa, na minha vida, da minha conversão, eu estou me lembrando daquilo que o Senhor fez e eu estou testemunhando e me lembrando, testemunhando e me lembrando. E isso anda junto. Tanto declarar o testemunho como lembrar são os dois lados da mesma moeda. Não tem um cara e coroa? Pois é, testemunho e lembrança. Quando você se lembra das intervenções sobrenaturais de Deus, em situações impossíveis, quem aqui já passou por algo assim? Tinha uma situação impossível. Eu passei por uma recentemente. Ninguém poderia livrar minha esposa e minha filha da morte, se não fosse o próprio Deus. Quando nós nos lembramos dessas intervenções sobrenaturais, é impossível, ou seja, eu e você carregamos em nosso coração a semente de um novo milagre. Vou explicar isso. Todas as vezes, meus irmãos, que vocês contam aquilo que Deus fez na vida de vocês, pode ser algo extraordinário ou algo simples, não importa, é testemunho. Há poder, porque no testemunho é revelada a natureza de Deus. Aleluia! No testemunho é revelado o caráter de Deus. Então, está valendo. Não importa se foi um livramento de morte ou se foi uma gripe curada. Está valendo. Abra sua boca. Eu acho que estourei alguma coisa aqui. Abra sua boca. Fale. Eu ia explicar, não era? Todas as vezes que eu abro a minha boca para contar o que o Senhor fez na minha casa, é como se eu estivesse semeando na tua vida, Lohane, um novo milagre. Lohane, o Senhor interviu na minha casa, livrou a minha esposa e minha filha de morte. Aleluia! Isso ativa a fé dela. E ela começa a buscar mais fervorosamente. Eu plantei milagre na vida dela. E ela está pronta para viver o milagre dela. Você entende esse mecanismo? Porque se nós entendermos isso, nós vamos fazer diferente na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Vai ser algo extraordinário e não trivial. Entendeu, Lohane? Pois quando os pastores pedirem para você testemunhar na quarta-feira aqui, não fique com vergonha. Venha com fé. Venha com fé. Contar os feitos do Senhor. Seja aquela gripe que você foi curada de uma forma sobrenatural, que você veio com febre até. Estou lascada. Cheguei sem ter, mas no final, meu Deus, pastor, eu quero contar esse testemunho. Ou talvez do câncer que o Senhor livrou você. De uma doença, de um desengano, não sei. Conte. Existe poder nisso. Existe um poder quando a nossa boca manifesta
aquilo que nós vivemos, testemunhando dos feitos sobrenaturais que o Senhor fez. A pessoa que está ouvindo, ela se torna um terreno fértil. E eu creio que janelas dos céus se abrem e se tornam um terreno propício para novas intervenções. Aleluia. Quando lembramos do que Deus fez, é como se nós pegássemos essa semente de um milagre particular, de algo que eu vivi, algo que você viveu, e depositássemos em um novo ambiente, e esse outro ambiente, um milagre acontece. Agora eu fui mais didático, né? Aquilo que você viveu conta. Repita comigo: o meu testemunho, por mais simples ou mais extraordinário, conta. Porque, meus irmãos, às vezes nós achamos que os testemunhos que valem são aqueles do ex-traficante que se converteu. Mas é aquele irmão que passou a vida toda dentro da igreja, nasceu, que foi o meu caso. Eu nasci, eu não sei o que é viver na gandaia. Eu acredito que o Gustavo também, os pais dele são pastores. Eu acredito que o Gustavo tem uma história semelhante à minha no que diz respeito. E o nosso testemunho não é válido? Eu nunca andei na cachaça, na raparigagem, né, que fala, na prostituição. Não, nunca, mesmo não sei o que é isso. Não que eu não tivesse vontade um dia, né? Mas o Senhor me livrou. Isso já é um milagre. Porque, irmãos, nós somos entregues todos os dias aí às cobras. Abre aspas. Né? E se a gente não vigiar, a gente é mordido por elas. E todas as vezes que nós fechamos os dias e não caímos, essa cobra velha passa direto no pico, a gente não dá uma mordida, né? Estou usando outra terminologia porque tinha aqui, né? Preservar a inocência. A gente vence. É um testemunho. Irmão, eu passei por um vale ali cheio de cobra. E nenhuma me mordeu. Ó, que coisa maravilhosa. Vocês entenderam, né, vocês? Não vou fazer outra analogia, não. Está valendo. Tem poder nisso, gente. É um negócio que nós desmerecemos, porque nós não entendemos o poder que existe por trás disso. E, meus irmãos, se tem uma coisa que eu tenho entendido nesse tempo, é isso. Não que eu não soubesse em algum nível, eu compreendia isso. Em um nível. Mas hoje, não. É outro. E por isso eu tenho ensinado sobre isso, tenho falado sobre isso nesses dias. As meninas, quando tem a oportunidade de conversar com a Agnes, sai tudo, meu Deus, sai. Que a Agnes, ela diferente de mim, minha esposa, quem conhece ela sabe que ela é comunicadora nata. Eu não sei, gente, falar. Eu não sei falar. Eu desenvolvi isso daqui, mas por mim eu ficaria quietinha, que nem o Mel aqui ali no canto ali, sossegado. Isso daqui eu desenvolvi. Mas eu sou na minha. Tem gente que acha até que eu sou mala, porque eu não falo com ninguém, porque eu sou na minha. Renato se acha. Renato se acha. Fica essa linha. Não, porque na minha personalidade eu sou analítico. Né? Sou fleumo. Aqui na minha, sossegado, tranquilo. Não quero guerra com ninguém. Diferente dos sanguíneos, que nem a minha esposa é, né? Comunicadora, sanguínea, negócio aqui,
vê ela que é gente do lado, e ela batendo nas costas dos outros, e irmão, e é desse jeito. Totalmente diferente. E a vida segue. E tem, gente, tem valor em tudo isso. Tem valor em tudo isso. A gente precisa entender essas coisas. Vocês estão comigo aqui? Quando nós nos lembramos do que Deus fez, eu acabei de ler isso. Jesus, só que de outra forma. Vou ler novamente. Mas, bom, é bom que fique sabendo, né? Quando nos lembramos do que Deus fez, é como se nós pegássemos a semente de um milagre nosso, depositássemos em um novo ambiente, para que esse novo ambiente se torne um novo milagre. Meus queridos, a gente precisa entender isso. Quem aqui deseja ou entende, já tem isso no seu coração, que flui ou fluirá em dons e maravilhas aqui? Faz assim. Eu quero conhecer você. Pode levantar a mão, sem medo, irmão, sem medo. É fé. O irmão lá que está nos visitando, levantou o irmão, o Vitor, a Karen, só metade que ela acha. A Karen, tá, a Karen. Então aqui, ó. Isso é uma chave. Isso daqui que eu estou falando agora. E se você puder ler, se você não ouviu a ministração, que é o subtema de hoje, depois procure no YouTube da Aliança Jovem. Ouça também. Isso são chaves que eu estou entregando para vocês. Você percebeu aqui que eu estou falando de milagres e intervenções sobrenaturais. Eu não estou usando a palavra dons especificamente. Mas aqui, claro, é de uma forma genérica. O dom em si é algo mais específico, né? Não vou entrar nisso, nós não temos tempo. O dom é algo mais específico. Mas se você entende no seu coração que você foi chamado para fluir nessa área, isso é uma chave. Aprenda a se lembrar daquilo que o Senhor fez na sua vida. E comece a semear isso na vida dos outros. Você vai ver ambientes ao seu redor sendo transformados por intervenções sobrenaturais de milagres. Aleluia. E você que não tem isso como algo específico no seu coração, isso é para todo crente. Talvez você não tenha isso queimando no seu coração de forma específica, que nesses irmãos que levantaram a mão. Mas isso é para todo mundo. Aleluia. Você pode dizer amém? Glória a Deus. O fato de nós, agora isso daqui é a pedra no sapato disso daqui que a gente está falando até agora. E a gente precisa tomar cuidado com isso aqui. Tem alguns, no discipulado, os líderes aqui vão lembrar. Nos discipulados, uma das coisas que a gente mais acontece quando procura um feedback, né, Melk? Né, Vitão? Carol, né? Mas meus líderes estão tudo aqui na frente. Essa galera é tudo crente. Cadê o outro ali? O Marcão está ali, mas ali, né? Poxa, entendeu? O líder ali. O Filipão está ali, né? E, rapaz, os líderes são tudo aqui, ó. Tudo de direita, na minha direita, né? É brincadeira, meu Deus, guarda a minha língua, Senhor. Me ajuda. Guarda meu coração, Senhor. Bora lá. Quando a gente está nesse processo de ensino, né? Porque o ensino é uma via de mão dupla, né? Eu ensino, eu também aprendo. Mas muitas das vezes nós damos direções, não é verdade, Melk? Não é verdade, Vitor? A gente está no discipulado, estou aqui com o Vitor, faz isso, faz aquilo outro. E quando a gente dá uma direção, na próxima conversa, né, formal, por assim dizer, a gente quer ver um feedback, né? Se houve
se de fato foi efetivo, se a pessoa de fato caminhou naquilo que foi direcionado, principalmente no que diz respeito às coisas da igreja, né? Porque tem coisas que são conselhos e alguém já disse, né? Que conselho, né? A pessoa aceita se quiser. Mas, por exemplo, algo que é direcionado da célula, por exemplo, né? Já vem estruturado, né? Do ministério, passa, a gente assimila, a gente ensina e tem que seguir. Não é o que eu quero fazer. É o que já vem direcionado do ministério. E aí, irmão, me esqueci. Me esqueci. Quantos líderes aqui já ouviram, me esqueci do seu discípulo? Olha o perigo aí do lembrar. Olha o perigo aí. Esse é o maior inimigo da lembrança. O esquecimento. E meu irmão, na minha época, quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, né, que eu sou jovem ainda, quando eu era adolescente, irmão, era raro ouvir, só quando o cara era cachorro mesmo, quando ele estava querendo fazer mesmo pirraça, a famosa pirraça, ele dizia que tinha esquecido, mas no geral, a regra era difícil você ouvir alguém dizer, não esqueci. Parece que naquela época as pessoas tinham uma memória melhor. Né, Sara? Que a gente tem na mesma época aí, quando a gente era mais novo, a lembrança era mais... Mas hoje em dia é um esquecimento coletivo que só Jesus, para nos livrar disso. Óbvio, a era é outra coisa, tecnologia entrou, tela e tantas outras coisas. E ajuda, sim, a nós nos esquecermos, mas a Bíblia nos alerta de que nós precisamos aprender a lembrar. Vamos lá. O fato de nós, repita comigo, nós, seres humanos, termos a capacidade de ter memória, nesse pacote, inclui também a capacidade de esquecer. Isso é perigoso. Crase, isso é perigoso. É muito perigoso. Porque se nós, como seres humanos, como indivíduos, temos a capacidade de lembrar, de guardar lembranças, automaticamente nós temos também a capacidade de esquecê-las. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Porque quando eu faço uma pergunta que nem eu fiz no início, se você lembra do dia da sua conversão, da sua experiência, e você não lembra, você entende o perigo que existe aí? Se você não entende agora dessa afirmação que eu fiz no início, você precisa reavaliar algumas coisas, principalmente do seu cristianismo. Repita comigo: ajuda-me, Senhor, a não esquecer dos feitos do Senhor na minha casa, na minha vida. Aleluia. Que isso seja, você inclua isso nas suas orações. E aqui eu quero ler o texto base da ministração, que eu comecei falando, né? Talvez tenha alguém sentado aí, esse cara nem leu Bíblia, está só falando aí. Mas bora lá. Jeremias, capítulo 3, verso de número 21. É um versículo extremamente conhecido. Extremamente conhecido. Diz assim: todavia, nos versículos anteriores, não precisa, nós vamos ler só o 21. Nós vamos ler só o 21.
NVI é a versão que eu... Não entendi, meu filho. É Lamentações de Jeremias, tá bom? Desculpa, tu botou Jeremias, né? É Lamentações. 3:21. Agora entendi o teu sinal. Preste atenção nesse versículo. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Né? Deixa no 21, por favor. Nos versos anteriores, a partir do verso de número 19, 20, ele começa a lembrar de várias coisas. E, na verdade, o capítulo de número 13 inteiro é uma lembrança daquilo que Deus fez na vida do profeta. E no final, a partir do verso número 19, ele vai começar: lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, lembro-me também de tudo isso, a minha alma vai falando, até que não fala, mas no meio disso tudo, eu também me lembro daquilo que vai me dar esperança. Muitas das vezes a gente está ali no... Tá legal, né? Tá na bad. Né? Tá no... E a gente precisa lembrar. O que tirou o profeta dessa neura foi a lembrança. Foi exercer isso. Porque logo depois ele vai continuar discorrendo. Depois lê em casa. Ele vai continuar discorrendo. Aí ele vai começar a lembrar da bondade do Senhor, dos feitos do Senhor. Aí vai entender que o Senhor não tem prazer naquilo que já está acontecendo com ele, apesar de ser o chamado dele. Lembrar foi o que libertou ou tirou Jeremias dessa, abre aspas, neura. E muitas das vezes a gente está passando por momentos difíceis, complicados, e a gente se esquece de Deus. Olha que coisa bonita, se esquecer de Deus. É maravilhoso isso, né, Carol? Não, né? Coisa horrível. A gente se esquece de Deus, a gente tem essa tendência, porque a gente é pequeno demais. A gente não compreende o todo. A própria Bíblia fala que um dia nós o veremos por completo, mas hoje nós o vemos de forma ofuscada. E essa forma ofuscada nos faz, muitas das vezes, nos esquecer de como Ele é lindo, de como Ele é perfeito. Então, está difícil, irmão, está complicado, está faltando fôlego, está dolorido, está passando por uma crise, um deserto, está triste. Lembra dos feitos do Senhor na sua vida. Isso vai trazer refrigério, vai lhe dar um gás, vai lhe trazer uma nova perspectiva no meio disso tudo. E isso vai se tornar, se você vencer, vírgula, vai se tornar, vírgula, se você vencer, testemunho. Aí você vai contar na vida de outra pessoa, porque você vai se lembrar dele. E isso vai ativar a fé em outra pessoa, abrindo possibilidades de intervenções sobrenaturais na vida dessas pessoas. Aleluia. Você entende isso? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo, Tim? Os Tim, vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Aleluia, glória a Deus. Uma das coisas que mais me surpreende é que a nossa capacidade de esquecer as coisas que pareciam inesquecíveis é real.
Vocês entenderam o que eu disse aqui? Para mim, uma das coisas que mais me surpreende, Melk, é aquela experiência extraordinária que eu tive com Deus. Que naquele momento que eu vivi parece inesquecível. O tempo passa, eu me esqueço. Quem já viveu isso? Eu sei que tem mais gente, estão com vergonha. Tranquilo. Quem aqui nunca viveu um chu? Né? Eita. Tem uns que faz assim, né? Quem nunca foi tocado? Recebeu uma palavra profética, uma direção, um destino. Foi lá, foi quebrado. Voltou para casa, não estava prestando mais para nada. Só para Deus. Para o mundo não prestava mais. Aí passou-se o tempo. Os jovens geralmente acontece isso quando eles encontram a gata. Ou o gato. Né? Aí eles começam a esquecer, porque a gata e o gato está visível, né? Geralmente, o jovem, o adolescente, é quando eles conhecem o gato e a gata, esquece de Deus. Né? Mas, meus queridos, deixa a gata e o gato passar. No tempo certo eles vão chegar. Mas não se esqueça daquilo que Deus fez, falou, trouxe direção para você. E se um dia você viveu um extraordinário desse, se lembre hoje, ou se determine a lembrar a partir de hoje. Porque isso, presta atenção, isso revela o fato de nós nos esquecermos dessas coisas, revela a necessidade de criarmos algum mecanismo externo para que nós possamos nos lembrar. E foi isso que eu citei lá no início, a título de introdução. Quando Israel, e até vim aqui, fiz um teatro aqui, abre aspas, teatros, não, show de bola, todo mundo até se emocionou aqui. Foi lindo. Quando Israel cruzou a terra prometida através do Jordão, presta atenção, Josué, ele ordenou aos anciãos da tribo que voltassem ao rio. Presta atenção, o povo passou. Aí Josué se vira para os anciões, os líderes das tribos. Volte lá. Tirem 12 pedras. Cada ancião, cada líder de tribo, tire uma pedra do leito do rio. E para que eles criassem uma pilha à margem. Aí Josué explica, lá no livro de Josué explica isso. Lá em Josué, vamos ler. Coloca para mim Josué capítulo 4. Versos 6 e 7 nós vamos ler aqui. Aí ele vai explicar o porquê dessa direção que ele deu. Elas servirão como um sinal para vocês. Repita comigo, sinal. No futuro, Josué falando para os líderes, para o povo. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem, o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. E essas pedras serão um memorial perpétuo. Repita comigo, memorial. Para o povo de Israel. Vocês entenderam isso? Às vezes, para nós não nos esquecermos de algo que nós vivemos, nós precisamos criar mecanismos externos para nos lembrarmos daquilo. Da importância da anotação, por exemplo, a Kênia aqui, eu estou vendo a Kênia, ela está com a caneta e, como é o nome disso? Um caderno. Aí, eu estou esquecendo já, oh Deus, me ajuda. Lembra-se, ajuda, o caderno. Puxa, estou passando vergonha aqui, ó. Ela não vai esquecer nunca. Porque ela está anotada, a menos que ela perca o caderno. Livra, Senhor, que ela tenha muitos diários desse guardado, ela lembre disso, lá quando ela estiver com os netos dela. Aí, meu filho, tem aqui uma história legal para você. Aí vai pegar o livrinho do dia de hoje. Nós precisamos criar esses mecanismos para a gente poder. E isso é bíblico. Vocês estão vendo que é bíblico. Porque
Deus nos conhece, Deus nos fez. Ele sabe que nós, assim como lembramos das coisas, temos essa capacidade de gerar memórias, temos a capacidade igual também de esquecer. Por isso que o Senhor ensinou o seu povo e deixou registrado para que nós pudéssemos aprender com isso também. A criarmos mecanismos externos para nos lembrarmos de coisas extraordinárias que vivemos com Ele. Quem aqui nunca lembra de alguma conferência, aquele ano, 2000 e tanto, foi inesquecível. Por quê? Naquele ano, naquele lugar, naquele local, o Senhor te tocou de forma diferente. Marcou, você tem aquela lembrança viva. E o fato da conferência ser anual, por exemplo, a contramão, o all-time. Oh Deus, ajuda, o Senhor vai dar certo. E nós nos lembramos. Eu lembro de 2012, conferência Alto Lugar. Não existe mais essa conferência na Imperatriz. Era da época do pastor Daniel Alencar. Eram os 3 últimos dias da Escola Bapai. 2012, conferência Alto Lugar. Lá na Ágape. Eu estava aqui assim, no canto do altar direito. Rodolfo ministrando. Não estava entendendo nada, meu. Naquela época eu era durão. Queria muita coisa com Deus, não. Estava melhorando. O homem me chamou para vir para frente, eu com vergonha vim e parei assim, aqui embaixo, aqui assim no canto. Fiquei assim, olhando para ele, ministrando. Mas no final, eu fui por fé. O homem chamou, eu falei, vou ver, se é de Deus, vai acontecer alguma coisa. Como eu sou feliz hoje por ter me levantado daquele lugar e ter ido para aquele canto, aquele altar. Aquilo me marcou. E eu não me esqueço. Desse dia, dessa conferência, desse ano e do lugar. Igreja Nova Aliança, Ágape, 2012, conferência Alto Lugar. Quem estava ministrando? Rodolfo Abrantes. Se tem no YouTube, depois vão assistir. É de Deus. Meu Deus do céu, é muito de Deus. Eu não sabia não, vou ver de novo. Aquele dia me marcou. E lá se vão quantos anos? 2012 para cá, 13 anos. E tantas outras. Uma mais recente, uma conferência que me marcou. Eu acredito que marcou grande parte aqui, conferência All Time do ano passado. Meu irmão, o que foi aquilo? O que foi aquilo? Indescritível. Lembre-se dos lugares, dos momentos, dos locais. Porque quando você se lembra, meu irmão, eu lembrei aqui, eu fui lá. É como se eu tivesse revivido aquele momento. E aqui, sabe aquela sementinha que eu falei, usei esse termo, semente? Daquilo que o Senhor plantou no meu coração naquele dia, é aquecido novamente. E o Senhor nos lembra de novas coisas. Nós precisamos aprender a criar esses mecanismos, aleluia. A Bíblia, ela nos ensina isso. Memoriais. Não, pulei uma parte importante. Vocês prestaram atenção e eu pedi para vocês repetirem comigo 2 palavras, vocês lembram? Sinais. Está lá no texto de Josué, sinais e memoriais. Amém? Parece a mesma coisa, né? Quando nós lemos, parece ser a mesma coisa. Mas, apesar de semelhantes, são um pouquinho distintas. Presta atenção. As pilhas de pedra seriam, repita comigo, sinais e memoriais. Que eles são semelhantes na natureza deles.
Os sinais, presta atenção, isso aqui é poderoso demais. Sinais, irmãos, são realidades que apontam para uma realidade ainda maior. Veja bem, quando você vê um sinal e uma maravilha, alguém aqui já viu um coxo, um paralítico, um cego, um morto? Alguém já viu isso? Aqui, eu estou sozinho aqui. A irmã aqui, a Brenda. Minha irmã, ele é crente, ela já... glória a Deus. Vocês já viram, né? Isso daí, vocês já presenciaram algum desses milagres, né? Presta atenção. Quando você viu isso, o que vem na mente de vocês? Existe algo mais sublime. Porque o sinal, e é justamente isso, né? Um dos sinais e maravilhas. Quando existe um sinal milagroso, ele aponta para algo mais sublime. Se um dia a gente vê aqui, na verdade um dia não, quando a gente vê, vou mudar o verbo, quando a gente vê aqui paralíticos andando, nossos cultos aqui assim normal, o surdo voltar a ouvir, né? Eu ia falar o surdo voltar a ver, meu Jesus, o surdo voltar a ouvir, o cego voltar a ver, nos nossos cultos aqui da Aliança Jovem, tá bom, gente? Vai acontecer essas coisas, e não fique assustado, vai acontecer, em nome de Jesus, porque aqui é um terreno fértil, para os milagres do Senhor. Essas coisas vão começar a acontecer, e nós iremos entender isso que eu estou falando aqui agora, de uma forma mais prática, porque quando nós começarmos a contemplar isso com os nossos olhos, nós vamos começar a entender novas realidades sobrenaturais. Isso que um sinal aponta, para uma coisa mais sublime, para algo maior. Já o memorial são coisas distintas, e o memorial é uma coisa distinta, que nos lembra de outras coisas. É como se o memorial, ele me lembra de algo que aconteceu aqui, como se fosse no nosso plano. Vamos já entender um pouquinho melhor, porque tem um exemplo bem aqui de algo muito conhecido. No caso das pedras empilhadas, eles lembravam o povo do testemunho de como Deus reteve as águas no Jordão, ou seja, algo mais poderoso, e trouxe o seu povo para a terra da promessa. Os memoriais são tão importantes para Deus, que eles não precisam ser extravagantes. Pode ser uma coisa simples, que nem eu falei, escrever num caderno, é uma coisa simples, está fazendo memórias. Tem gente que usa digital, né? Um negócio que digital, nem todo mundo tem um cloud, né? Uma nuvem para guardar, às vezes fica gravado no próprio celular, e depois o celular quebra, danifica, perdeu aquela memória. No Antigo Testamento, eram com pilhas, pedras, palavras esculpidas em portais, adornos coloridos, peças em roupas. Esses eram memoriais utilizados. Já no Novo Testamento, Jesus nos mostra um memorial da ceia, do pão e do vinho, para nos lembrar sua morte e ressurreição. E aqui eu quero explicar a parte do memorial. Algo que aconteceu aqui, no nosso plano terrestre. Todas as vezes que nós ceamos, comemos do pão e do vinho, nós lembramos do quê? Da morte do nosso Senhor e Salvador, não é verdade? Do Calvário, da cruz. Claro, tem um plano redentivo por detrás, ainda mais poderoso tem, mas foi algo que aconteceu aqui, na nossa terra, como Deus homem, Jesus encarnado. Essas são, como eu falei, são da mesma natureza espiritual, que apontam para coisas sublimes, mas são distintas no seu propósito. O sinal e o memorial. Aleluia.
Memoriais são um elemento chave para manter o testemunho. Ué, Renato, não era lembrar? Lembrar, memorial é um mecanismo de lembrança. Então, está subentendido. Aleluia. Memoriais, eles são um elemento chave para manter o testemunho. Porque eles trabalham para nos proteger da nossa própria vulnerabilidade de esquecer as coisas que Deus fez. Ou seja, os memoriais feitos, eles nos protegem do nosso próprio esquecimento, da nossa autossabotagem. Por quê? Vou usar esse caderninho, essa caneta foi muito de Deus. Aqui, pode passar os anos, se a Keane guardar esse caderno dela, com essas anotações, ela vai ter sempre essa memória guardada. Ela pode não lembrar aqui, mas no dia que ela topar com esse caderninho, ela vai ler as memórias dela. Uau, naquele dia o Renato falou sobre lembrança. Olha só. Um memorial. Um mecanismo para protegê-la do esquecimento futuro. Agora, vocês entendem a importância de anotar a palavra? Olha com essa perspectiva. Se todo domingo, todo sábado, toda quarta-feira, o Senhor traz uma palavra através de um homem ou de uma mulher de Deus, desse altar para liberar, nós tomássemos nota, nós teríamos tudo guardado. Talvez armazenado aqui nós não temos, mas nós temos um memorial escrito. Para que algum dia, quando nós nos lembrarmos de alguma situação, porque as situações acontecem, nós nos lembramos, a gente poder ir lá, dar uma conferida. É verdade, está aqui. Quando a gente muda a perspectiva, a nossa visão clareia. Então, quando o seu pastor, o seu líder, né, de rede, líder de célula, pedir para você andar com um caderninho, é para a sua autoproteção do seu esquecimento. Porque é provável que sábado que vem, se for eu que for dar a palavra, perguntar algo sobre o que nós estamos falando aqui hoje. É possível que você não se lembre de tudo. Que nem foi difícil lembrar da palavra testemunho no início, quando eu perguntei. Claro, teve um tempinho maior, 2 semanas. Mas viu como é difícil? Às vezes lembrar algo que se passou apenas 14 dias. Tem crente aí? Então isso daqui é para você. Crentes, eu escrevi crente por propósito. Crentes não podem esquecer do seu próprio testemunho de conversão. Não. Esse é o segredo que o apóstolo Paulo, não importava o lugar onde aquele homem ia, ele sempre voltava à sua história pessoal, o seu próprio testemunho. Leiam as cartas paulinas. Leiam Atos, que Lucas escreveu, e leiam as cartas paulinas, o próprio Paulo escreveu às igrejas. Você vai ver Paulo sempre falando da sua vida, da sua experiência, sempre trazendo a memória e exercitando aquilo que eu falei no início. Lembrança e testemunho, lembrança e testemunho, lembrança e testemunho. E olha o que esse homem fez no mundo. Isso foi uma chave que o apóstolo Paulo entendeu. E se nós compreendermos hoje isso, nós vamos chegar lá. Lembrarmos com regularidade da nossa... Isso daqui é um dever de casa. Lembrarmos com regularidade da nossa conversão, ou seja, não é da conversão da Grazi não, viu, Lohane? É da sua. Lembrarmos com regularidade da nossa conversão, não é da tua não, viu, Sara? Aí eu lembrar da minha.
Vou ler de novo. Lembrarmos com regularidade. Repita comigo. Regularidade. Ou constância. Todo dia. Estou usando sinônimos para se fazer entender. Lembrarmos com regularidade da nossa conversão nos leva de volta à pedra fundamental da vida cristã, Cristo. Porque quando nós nos lembramos todos os dias de onde Ele nos tirou, ou do dia que nós nos encontramos, nós sempre nos encontraremos com Ele. Você entende isso? Se você não precisa fazer muita coisa, se você se lembrar todo dia da sua conversão, todo dia você vai se encontrar com Cristo, porque todo dia você vai se lembrar do dia que você o encontrou pela primeira vez. Uau, isso é poderoso, não é? Não importa o quão maduro nós nos tornemos em Deus, a nossa total dependência, a sua perfeita perfeição, permeiam permanentemente as nossas vidas. Devemos sempre ser lembrados, nós devemos sempre ser lembrados de quem somos em Deus, de quem Deus é em nossas vidas, pois isso é que nos posiciona a nos movermos novamente com Ele, enquanto Ele demonstra o seu poder em nós e através de nós. Vocês entenderam isso aqui? Nós sempre devemos nos lembrar de quem Deus é em nós. Aleluia? Essa é a primeira parte. Porque quando nós primeiro precisamos nos lembrar de que nós somos em Deus, termos consciência de que nós somos em Deus e de quem Ele é para nós. É o primeiro passo, primeiro e segundo passo. Porque nós tendo consciência disso, nós nos posicionaremos e nos moveremos com Ele. Se eu sei quem Ele é para mim, quem Ele é, quem eu sou e quem Ele é, eu vou me mover com Ele. Ele vai estar andando e eu vou estar junto. Enquanto está ouvindo esse movimento, eu estou me movimentando junto com Ele, Ele está agindo, eu estou junto aqui, estou operando junto, Ele vai demonstrando o seu poder em nós e através de nós. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, o ministério de louvor já pode... Eu aprendo muita coisa com a vida daquele homem. Ele fala algumas coisas, dentre muitas coisas que ele diz, ele fala, o vemos em parte, enquanto corremos a corrida que nos está proposta. Ele solta essa afirmação. E aqui tem uma chave interessante. Nós precisamos manter em nós o testemunho. Aleluia. Nós precisamos manter em nós o testemunho. Porque isso nos treina a olhar, presta atenção, nos treina a olhar a vida através da lente da nossa própria história de intervenções sobrenaturais com Deus. Vocês entenderam isso aqui? Ou ficou muito complicado de entender? Vou ler de novo, mais devagar. Nós precisamos entender, ou manter em nós o testemunho, essa dinâmica de lembrar e testemunhar. Lembrar, nós precisamos manter, criar esse estilo de vida. Porque isso vai nos ajudar a olhar com a lente, né? A nossa própria vida, a nossa própria história, através das intervenções de Deus. Quando nós começamos a meditar, como nós começamos a meditar nos feitos do Senhor na nossa vida, nós começamos a perceber como Ele se moveu em nós e através de nós, testemunhando, lembrando
diariamente. E isso vai gerar um estilo de vida em nós poderoso. E manter o testemunho, o mantém no centro das nossas vidas. Eu queria terminar falando isso. Manter o testemunho o manterá no centro das nossas vidas. Porque todas as vezes que nós falarmos dele, nós nos lembraremos dele. E o fato de nós ficarmos nessa dinâmica de lembrar e falar, lembrar e testemunhar, sempre, 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 ele estará no centro das nossas vidas. Porque ele vai se tornar uma pedra fundamental. Como eu falei, se você se lembrar todos os dias da sua conversão, todos os dias você vai ter um encontro com Cristo. Fique de pé. Lembre-se, eu terminei o culto passado, não sei se foi sábado passado, no anterior, falando que lembrar era uma chave, e hoje eu destrinchei o que era essa chave. Eu quero desafiar você, adolescente, você, jovem, você que me ouve pela internet, exerça isso na sua vida. Aonde eu estou indo, aonde eu tenho oportunidade, eu tenho falado daquilo que o Senhor fez na minha casa, daquilo que eu vivi, daquilo que eu tenho vivido. E essa mensagem, como outras que posterior a essas experiências, eu tenho trazido aqui nesse altar, seja para a Aliança Jovem ou para a igreja, são baseadas nesse testemunho que nós vivemos, como família. E como hoje, durante a ministração, me lembrei de 2012, um dia que o Senhor me marcou, lá na cidade de Imperatriz. Eu queria que você fechasse seus olhos. De verdade. Esquece seu amigo aí do lado. Pelo amor de Deus, você vai conseguir falar com ele depois do culto. Está acabando. Feche seus olhos. Se permita lembrar. Se você não tem uma experiência, Renato, talvez eu ainda não vivi algo extraordinário, que nem tu viveu em 2012, ou ano passado, ou em outro lugar. Eu ainda não tive essa experiência. Mas se você teve a experiência da sua conversão, lembre-se dela agora. Ah, Renato, eu estou com dificuldade, se esforce. O reino de Deus é tomado por impulso. E se você se lembrar disso, guarde essa lembrança. Lembre-se do dia que você se encontrou com Cristo. Lembre-se do seu primeiro amor. Sabe, que nem quando Natanael e Filipe, agora eu me esqueci a ordem de qual dos dois viu quem primeiro. Foi Natanael. Natanael estava debaixo da figueira, lembrei. E Filipe encontrou Jesus. Ele é o cara. E ele teve aquele encontro com o mestre. E o coração dele queimou. E mesmo sem muita eloquência, mesmo sem muitas coisas para falar, ele correu para o seu amigo Natanael e falou: ei, eu encontrei o Messias. Essa paixão que nós temos quando nós nos encontramos com Jesus pela primeira vez,
ela é descrita lá na igreja de Éfeso, condenando a igreja, porque ela se esqueceu daquele primeiro amor. Porque quando nós nos esquecemos deste lugar, de encontro com o nosso mestre, nós estamos fadados ao fracasso. E lá no final, pode ser que você perca a coroa da vida. Lembre-se, o Ministério de Louvor vai nos conduzir aqui. E se permita nesses instantes se lembrar. Abra o seu coração, em nome de Jesus. Que sejas meu universo, eu quero dar-te só um pouco do meu tempo. Eu quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, eu quero dar-te as palavras como gotas. Quero que